Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, 119º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o segundo falando sobre mediunidade comportamental. E hoje vamos tratar de algo que é a base de sustentação de qualquer médium. Vamos falar sobre os valores da mediunidade. E aí, nesse episódio, quando a gente fala sobre valores da mediunidade, a gente lembra que nós vamos abordar a mediunidade comportamental, né? Até porque a questão doutrinária já ficou na série antiga de mediunidade de terreiro, tá? Então, vamos falar também sobre o conceito de mediunidade, vamos falar sobre os valores éticos, morais e espirituais no exercício mediúnico, que também se reflete na nossa vida pessoal, particular, profissional, amorosa, seja qual segmento, né? E aí, o que é exigido para esse trabalho espiritual na visão suprema? A gente começa lembrando que foi feita uma pesquisa por Viktor Frankl, o nome dele. Ele era um psiquiatra, fundador da logoterapia, e essa pesquisa foi feita mais ou menos com 8.000 alunos de uma universidade denominada Johns Hopkins, né? Situada em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. A ideia dessa pesquisa era identificar os objetivos futuros de todos os alunos que estavam ali, né? E aí, a partir dessa pesquisa, se chegou aos seguintes resultados. Imaginem, cerca de 16% dos alunos declararam que o objetivo principal de estar na faculdade seria ganhar muito dinheiro. Agora, pasmem vocês, que cerca de 78% declararam que a meta era encontrar um objetivo e um sentido para a vida. Aí eu começo a me lembrar de Martin Luther King, quando dizia, né? Que se um homem não descobrir algo para morrer, ele não está preparado para viver. Mas, meus irmãos, o que seria esse sentido para a vida? Na verdade, esses alunos, essa pesquisa, ela refletiu, na verdade, o que os seres humanos sentem dentro de si. É esse vazio. A falta do sentido para a vida é um vazio. O que tem dentro desse vazio? Em primeiro lugar, para poder preencher, precisaríamos das respostas às 3 perguntas fundamentais. Quais são? De onde viemos? O que estamos aqui fazendo? Para onde vamos depois do desencarne? Precisaríamos também promover um crescimento intelectual nosso, o estudo, né? O conhecimento de uma forma geral, e a Umbanda está muito à vontade para falar disso, né? Porque é uma riqueza, é um tesouro espiritual maravilhoso de conhecimentos, né? Que a nossa religião nos propicia. A partir desse crescimento intelectual, se nós colocarmos todo esse aprendizado em prática, a gente passa a ter sabedoria. E essa sabedoria, ela se reflete na moral, no caráter, na retidão. E aí, crescimento intelectual mais o crescimento moral, ele se desdobra no nosso crescimento espiritual. E aí, para que a coisa possa realmente ter um final maravilhoso e a gente descobrir o nosso sentido de vida, seria o momento do nosso trabalho voluntário, buscando o auxílio, primeiro,
através do nosso autoconhecimento, é verdade? Isso é fundamental. E depois que estivéssemos bem, auxiliando aqueles que estão na nossa rede. E aí, de acordo com as ferramentas oferecidas, com o tempo, o iniciado vai descobrir que dedicar a sua vida a servir ao próximo, por meio, no nosso caso, né, de um trabalho de terreiro, é mais do que uma obrigação, é sem dúvida uma realização pessoal. E aí, meus irmãos, vamos refletir. Nossas vidas são formadas por ciclos que se renovam, que refazem o nosso eu interior, né? E sempre com abordagens terapêuticas e educacionais. O que é isso, gente? Terapêuticas porque, se estamos encarnados, é porque estamos doentes. A partir de um trabalho que possa promover a nossa cura, vamos passar para outra fase, que é a fase do estudo, a fase educacional, propriamente dito, né? E aí, esse ciclo, ele é mais ou menos assim, né? Vamos lá, a gente desencarna, entramos num túnel vibratório, segundo a teoria budista, lamaísta, do Bodh, B-O-D-H, passamos nesse túnel vibratório cerca de 49 dias, através dos quais os amigos espirituais vão trabalhando para que nós possamos nos conscientizar da nova realidade da qual faremos parte a partir daquele momento, né? Quando chegamos ao final do túnel vibratório, que nos damos conta, né, desse novo plano, segundo ainda a espiritualidade de luz, nós pedimos um novo renascimento, que virá no momento certo. Quando esse renascimento surge, vem com ele um presente divino. Que presente divino, gente? Os 6 sentidos. 5 são fáceis, né? Todo mundo conhece, né? Vamos lembrar? Visão, olfato, audição, paladar e o tato. Mas não são só 5, são 6 sentidos. E qual seria o 6º sentido? Você já ouviu alguém dizer assim: fulano tem um 6º sentido? O que é esse 6º sentido? A mediunidade, né, gente? Com certeza absoluta, né? E essa mediunidade, ela interage e ela influencia a nossa jornada terrena. Por quê? Porque é uma trilogia. É espírito, corpo e mente. Então a comunicação, quer aceitemos essa espiritualidade ou não, a comunicação ela é diuturna com uma parte espiritual. Somos médiuns 24 horas por dia, não se iludam. Não exercemos o nosso mandato mediúnico apenas dentro do terreiro, não. Só que para exercermos esse mandato mediúnico, 3 aspectos são fundamentais. Primeiro, estudo. Precisamos estudar. Precisamos entender o que é a linguagem dos espíritos, o que eles têm para nos dizer. O segundo é a manifestação. Nesse período da maioridade espiritual, você é médium de incorporação ou não, não é o mais importante, mas você está sendo sempre irradiado. Estudo mais manifestação não seria o bastante, mas tem o terceiro aspecto. Reforma íntima, transformação interior, reforma moral. Só através dessa regeneração interior é que a gente consegue atrair para perto de nós as mais altas vibrações celestiais. Só que para nós atuarmos propriamente dito no dia a dia do trabalho mediúnico, existem mais 3 realidades que são fundamentais. Olha aí, valores éticos, valores morais e valores espirituais. Mas, Luiz Fernando,
Está falando de valores. O que são valores, né? Vamos lá, gente. Eu acho que valores são critérios que nós estabelecemos, né, para dar valor ou não a determinadas percepções nossas. E aí vamos justificar ou vamos motivar as nossas ações, tornando, né, esses procedimentos preferíveis em relação a outros. Por exemplo, né, todos nós possuímos escalas próprias de valores, mas atenção, sobre as quais nós fazemos as nossas escolhas, cujas iniciativas refletem o quê? As nossas idades espirituais e o nosso histórico de vidas. Claro, porque nós sabemos que nós estamos humanos, mas nós fomos, somos e seremos sempre seres espirituais. Tivemos milhares de vidas e é esse histórico de vidas que vai determinar a nossa idade espiritual. Agora, como já diria William Shakespeare, existem escolhas das quais nos arrependemos para o resto de nossas vidas. Na verdade, não atribuímos a todos os nossos valores a mesma importância. Na hora que a gente tem que tomar uma decisão, cada um de nós faz um juízo de valor sempre de uma forma bem diferente, né, gente? E aí essa hierarquização de valores é uma propriedade que a gente coloca aí para que esses valores possam se subordinar uns aos outros, quer dizer, de serem uns mais valiosos do que outros. Olha aí. Mas as razões por que nós fazemos assim são múltiplas. E aí eu vou começar a dar alguns exemplos dentro do mandato mediúnico para vocês. Se não, vejamos. No próximo sábado, o meu filho, só um exemplo, tá, gente? Meu filho, meu único filho, tá? Estará se formando. Nesse mesmo dia vai ter uma sessão onde eu sou um médium de consulta. Qual é o fato disso aí? Os compromissos acontecerão simultaneamente no mesmo dia. Quais são os dois valores que estão colocados aí? Primeiro, estar presente ao lado do meu filho é um valor. E o segundo, os tratamentos espirituais semanais. Olha só, o que eu vou decidir, gente? Eu sou um médium de trabalho. As pessoas dependem de mim. Mas vai ter gente que vai pensar assim, mas se eu não for, tem gente ali para me substituir. Será que é assim? Já ouviram falar do karma futuro? Onde você tem que estar naquele dia, naquele horário, naquele local, para ser intuído, para falar para alguém o que esse alguém precisa ouvir de você. Sabia que isso existe? Meus irmãos, antes de nos sentirmos fazendo caridade, cada médium deveria saber que estar no terreiro, na corrente mediúnica, é uma valorosa oportunidade de autoeducação, diz a espiritualidade. E a partir disso, existem vários tipos de valores, né, gente? Vamos lá, vamos lembrar aqui de alguma coisa. Valores estéticos, valores políticos, valores vitais, culturais, sei lá, materiais, religiosos, valores éticos, né? Porque, já falando do primeiro deles, né, a ética é a reflexão sobre o que convém. É o pensamento que a gente faz, é a escolha de uma conduta que será considerada correta em detrimento de outras. E aí ela envolve a liberdade, né, da pessoa que toma a decisão de refletir sobre a sua conduta, que considera, sei lá, adequada, né? Ou seja, o que fazer para o outro, não é isso? E aí, se fosse ele fazer para mim, será que eu gostaria? Isso é uma reflexão, né? O que eu faço para o outro, se o outro fizer comigo, será que eu vou gostar?
Isso é uma reflexão maravilhosa, né? E aí, dos valores éticos, nós deduzimos o princípio de que a conduta humana, ela deveria estar, em última análise, a serviço das pessoas. Falamos dos valores éticos, agora vamos falar do valor moral. O que é isso, Luiz Fernando? É aquele praticado, valor moral, né? A partir de procedimentos éticos. Porque se você não é ético, se você não tem caráter, com certeza, teu valor moral, lá embaixo. Não é isso? E o valor moral, ele é tão fundamental porque sem ele a mediunidade jamais será exercida de modo responsável. E aí quero alertar que os processos obsessivos dentro da mediunidade são os maiores exemplos do que eu estou dizendo, porque acontecem invariavelmente em parceria com o próprio médium, cuja origem se dá em função dos seguintes procedimentos. Vamos lá. Então, no papel de orientadores espirituais que nós somos, quando nós vemos o médium como posturas assim, tais como vaidade, falta de humildade, portando-se de forma, sensual, né? Achando-se mais inteligente do que todo mundo, né? Com aquelas pronúncias, né? Toda hora, minha entidade, porque minha entidade, né? Como se a entidade fosse propriedade dele, né? Médiuns naquele estilo cabeça de oratório, né? O que é o médium cabeça de oratório? Aquele que incorpora tudo, né? Se vem Exu, ele incorpora, caboclo, preto velho, vem tudo, parece um elevador, né? Aperta ali o dedo, desce o caboclo, desce o Exu, desce o orixá, vai descer, vai incorporando tudo. Incorpora Ramati, Chico Xavier, incorpora Jesus, vai incorporando tudo, gente. Quer dizer, tudo isso é o médium autoritário. Ele incorpora tudo, só não incorpora os verdadeiros valores. Normalmente é um médium autoritário, não aceita regras da casa, não respeita as etapas do seu desenvolvimento, vai pulando etapas, né, gente? Tudo isso é o começo de uma história cujo final é imprevisível. E aí não é a posição que exalta o médium, mas o seu comportamento moral, né? A forma como ele se conduz dentro do trabalho espiritual. E já que falamos de trabalho espiritual, vamos abordar agora, né, finalmente, os valores espirituais. Esses aí constituem a origem, né, e a própria razão de ser de nós, né, que somos encarnados, né, e aí transcende as existências, né. Eles nos inspiram permanentemente, né? Sublimando as nossas aspirações individuais e coletivas, né? E aí os valores espirituais, eles são, meus irmãos, como é que eu posso chamar? De extensão ilimitada, porque eles atendem aos propósitos superiores para todos os planos. E aí só os valores espirituais são os verdadeiros valores. E aí vamos te dar uma dica, meu irmão, minha irmã. Você que pretende ingressar no mandato mediúnico, ou se esse projeto já está em execução na sua vida, lembre-se de uma coisa muito importante. O astral superior exige do médium vinculado a qualquer princípio religioso, filosófico, espiritualista, né? Não importa. A presença de valores éticos, de valores morais, de valores espirituais, sem as quais a caminhada de vocês vai ser completamente infrutífera. Aliás, já dizia o chefe, o grande caboclo das 7 encruzilhadas, né? Quem não sabe obedecer, jamais poderá mandar. Você quer uma dica? Faça aos outros somente o que você gostaria que os outros te fizessem, já que nós responderemos pelos nossos atos perante o tribunal da nossa própria consciência e receberemos sempre de acordo com as nossas obras.
Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!